Caio e Pedro, vocês têm 10 minutos para encontrar o consenso. Bem, Caio, eu acho que, em especial no estado que eu hoje vivo, apesar de ser cearense, e também no estado do Ceará, a gente enfrenta no Brasil como um todo a segurança pública sendo uma peça-chave para o debate brasileiro e acho que uma das principais questões, né? A gente sente isso na pele, a gente sente isso nos jornais, e eu acho que é uma parte importante de colocar um pouco de lucidez, sair da superfície do que tem tido hoje em dia em relação a isso, né, irmão? Eu acho que um ponto principal que existe de convergência, eu acho, é o fortalecimento da formação da tropa, né? Das tropas como um todo. Isso pode parecer muito lógico, mas infelizmente não é o que a gente vê na realidade sendo feita ao longo do tempo. Quando a maioria dos governos entende a segurança pública ou o trabalhador da segurança mais como mais um, mais dois, como algo de número e não na qualidade daquele indivíduo, apesar dele ter uma responsabilidade imensa que é portar uma arma e garantir segurança pública, garantir a permanência do Estado. E acho que o principal que falta é ter essa concepção da matança, não sei, da banalização da segurança pública sem olhar para a ocupação do espaço. Eu particularmente acho que não é uma questão da gente estar pró-ladrão, contra-ladrão, porque isso é bestializar o debate, mas como é que a gente coloca um pouco mais de inteligência em como fazer essa segurança pública, de modo a, inclusive, defender a segurança da tropa, defender a segurança de um cara que é visto como um trabalhador da segurança pública. Na sua visão, a polícia mata muito hoje? A gente tentando puxar um fio. Irmão, acho que sim. Os números do Brasil dizem isso, né? Que a polícia não é o que eu acho. A gente tem dado informativo dizendo isso. Eu acredito que a polícia mata o tanto quanto é necessário. Mas é um perigo a gente fazer política pública em torno do que a gente acha, entende? Política pública que funciona hoje em dia. O policial, ele não age, ele não sai da casa dele para matar ninguém. Claro, irmão. Claro. Nenhum policial faz isso. Concordo. Né? Então, se o policial teve que fazer uso da arma de fogo dele de alguma forma, foi porque a vida dele estava em risco, ou a vida de um outro cidadão estava em risco. Então, se aquela pessoa evoluiu a óbito devido a essa intervenção policial, pode ter certeza que não foi tudo bem, irmão, só que o policial do policial é o indivíduo. Eu não quero responsabilizar o indivíduo quando a pergunta é como é que a gente melhora a política de segurança pública para um país. Sim, prendendo e matando vagabundo. É simples isso. Irmão, daí. Se fosse tão simples, está faltando ter resposta. Por que não está funcionando essa bestializar essa frase? Eu sou filho de um policial militar. Certo. Eu não acho que policial militar sai para matar a gente. Agora sai com muito medo de morrer. Ele precisa estar bem equipado, ele precisa estar de fato valorizado. A gente teve debate aqui com o ex-governador Zema, que tirou dinheiro da política pública de segurança pública. Certo. Então, essa balela de falar para fora que tem que matar, mata é pouco, mata porque é o que tem, não é suficiente para responder um problema que é profundo na vida brasileira. Realmente. Só para concluir, política pública, irmão, funciona de forma intersetorial. Concordo. A gente tem que misturar a segurança pública, misturando isso com ocupar um território depois de uma ação ostensiva, com o CIEP, que é um programa de educação do Rio de Janeiro, em que você pega e dá para a comunidade espaço para não ter só a morte de alguém que estava ali por falta de oportunidade no crime, e amanhã essa pessoa, uma vez morta, ser ocupada por um outro jovem, sem oportunidade ali. Então, só essa da matança é algo meio burro. Segurança pública é um tema interdisciplinar. Claro. Certo? Outras secretarias, outras partes do governo têm que participar disso daí. Claro. A polícia lida com um efeito colateral, certo? Só que para resolver, na minha visão, o problema da segurança pública, um dos temas, um dos pontos é a alteração do direito penal, do Código Penal brasileiro, onde o cara que atenta contra o Estado, ele não pode ser tratado da mesma forma que um cara que cometeu um crime passional. O cara que cometeu um crime, atenta contra o Estado, com facções, ele se declara pertencente a uma facção criminosa. O PCC, o Comando Vermelho, ele está negando a existência do Estado brasileiro. Então ele não tem que estar sendo regido pelas mesmas leis que um cidadão comum que comete um furto, comete um roubo, certo? Para essas pessoas, prendeu e matou. Ele enfrentou o Estado, ele tem que ser punido. Ele pegou 40 anos de cadeia, ele tem que puxar os 40 de ponta a ponta, entendeu? Ele enfrentou as leis do Estado. Ele enfrentou, sim, mas hoje a legislação garante um monte de benefícios para que o criminoso... Mas você concorda comigo agora que sim, são as leis que regem o Estado que devem ser respondidas na sua integralidade. Sim, mas então, o que eu estou falando são as leis do Estado. Para esse tipo de criminoso que se declara faccionado, pertencente a uma facção, um grupo que não reconhece o Estado como legítimo, para ele tem que ser diferente o tratamento. Essa é a minha opinião. Para ele tem que ser mais firme, tem que ser mais duro. Mas sob as leis do Estado.
sobre as leis do Estado, Ótimo. mas uma lei diferente para essa Porque quando você pessoa falou que faccionada. não era das leis do Estado, eu fiquei preocupado. Era a lei do quê? A lei do próprio tráfico? Uma lei diferente. Perfeito. Perfeito? Eu acho que, na verdade, o que a gente tem em consenso é o rigor da lei ser colocado. Perfeito. E mais Isso do a que... gente tem... e eu acho que mais do que isso, assim, você falou que teve a oportunidade, inclusive, de estar na tropa. Tu Sim. sabe qual é a importância de ter uma formação continuada. Com certeza. Eu acho, irmão, assim, que se a gente tem a preocupação da pessoa não responder devidamente, o que a gente tem que garantir é diminuir aquele problema. E eu acho que diminuir esse problema hoje é o aumento da formação pela defesa dos próprios policiais militares. No Rio de Janeiro, a gente teve uma ação sendo feita ostensiva, a gente teve um policial militar com 3 meses de formado sendo colocado para o fronte, para uma zona de guerra civil, que é aquilo, irmão. Exatamente. Isso não é cabível, até para defender o trabalhador de segurança pública, Sim. sabe? Então, eu acho que é muito importante mais do que essa visão da mudança do direito penal, mas a gente integralizar a conexão com as inteligências das forças, irmão. Eu acho que isso que é fundamental. Certo. Não pode a Polícia Civil atuar distante da Polícia Militar, atuar distante do que tem de Polícia Federal, porque enquanto Concordo. não existe inteligência sendo feito disso, gente vai morrer numa comunidade, enquanto quem de fato mexe esse jogo não é mexido. Esse fio tem que ser puxado. Com certeza. E é ruim porque a gente vê estampado na manchete algumas coisas com um punhado de coisas sendo pegue, mas quando você vê as manchetes que vão de fato à fonte do problema de segurança pública nesse país, aí sim a gente mexe com o que é necessário, irmão. Isso só acontece com inteligência sendo feita mais integralizada entre as forças públicas, entende? certeza. Isso é resposta de política pública. A gente tem e não a gente olhar como soldado seu, não o Batman ou deixar de ser o Batman, porque o cara tá exercendo... A gente tem um ponto, um consenso aqui disso, que precisa haver integralidade, as forças de segurança precisam se conversar. Perfeito, A com inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar, das guardas civis, É que isso. hoje são polícias municipais realmente nos municípios que atuam firme contra o crime, Porque nas acontece cidades. um impacto ao tráfico de drogas no território, com uma ação mais ostensiva, Sim. mas esse fio da meada se puxa para os outros processos. Porque enquanto você não cortar na fonte financeira desse negócio, certeza. vai aparecer um outro no lugar, isso não vai dar resposta nenhuma. Ao Exatamente. mesmo tempo que a atuação no território precisa ser complementada com outras políticas públicas. Eu falei de uma política educacional, foi a do CIEP, que é o melhor programa de educação integral que tem no país, mas pode ser uma política de juventude. No Cuca, lá em Fortaleza, pegaram grandes ginásios ali e botaram a garotada para ocupar territórios de perfeito. guerra antes, irmão. Perfeito, Entende? você é do Ceará. Sou do Ceará, mas deve- estou morando no Rio. Zona de guerra e zona de guerra. O Ceará está em guerra também agora, né, cara? Infelizmente, a gente teve pessoas aí do nosso grupo que foi ameaçada, a família foi ameaçada pelo Comando Vermelho lá no Ceará. Mas para você, qual que é a solução para o criminoso ali agora? Aquele cara que eu sou Comando Vermelho, levanta a bandeira do Comando Vermelho, qual que é a solução para ele? Eu diria que é muito importante ter um aumento da formação dessa polícia militar ou das tropas como um todo. E acho que, para além da formação, a distribuição dessas tropas. Porque o governador, quando quer lançar concurso público, ele lança para aumentar o número da tropa, mas não obrigatoriamente essa tropa é distribuída no território. Então, entre a gestão e sai gestão, você não redistribui obrigatoriamente um quartel que está ali para um outro quartel. Então, você tem, sei lá, um rota aqui, um raio aqui, um quartel policial militar aqui, isso está mal distribuído na cidade.